Eu tenho a força! E aí, meu consagrado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia das nossas reflexões aí sobre os mitos, sobre a mitologia. Tamo junto, viu? Bom, eu tenho a força é a frase do He-Man, né? Eu tenho a força! Mas como o He-Man não aparece nos mitos gregos, eu estou falando de quem é tão forte quanto o He-Man, ou talvez até mais do que ele. Eu estou falando do grande e poderoso semideus, o Hércules. Mas antes disso, bora então para o nosso Momento Cultura? Você sabe qual é a origem da palavra Atlas? Com certeza. Você tá ligado que Atlas é um mapa, né, plano aí do mundo e tal e tudo mais. Mas sabe por que tem esse nome? Tem tudo a ver com a mitologia grega. Atlas, ele foi um titã que desafiou os deuses, mas ele foi derrotado. E qual foi a punição de Atlas? Como ele era um titã super poderoso, muito forte, a sua punição foi carregar os céus, a terra, nos seus ombros, nas suas costas. Olha só essas imagens. Esse daí é a representação de Atlas carregando o mundo nas costas. Você vê que é um peso, é algo muito pesado. Esse é o titã Atlas carregando o mundo nas costas. Por isso que esse mapa que nós temos se chama Atlas. Bom, há muitos anos atrás existia uma série que passava em um canal aberto da TV sobre as aventuras de Hércules, né? Os mais velhos vão lembrar dessa série aí. Nessas aventuras ali de Hércules, nós vemos Hércules fazendo alguns feitos grandiosos nos episódios. É algo da mitologia mesmo, sabe por quê? Porque na história de Hércules nós temos os grandes feitos de Hércules chamados de os 12 trabalhos de Hércules. Não acredito. Foram um trabalho mais difícil do que o outro. Para vocês terem noção, Hércules teve que lutar contra um leão que era mais de 2 vezes o seu tamanho e a sua força. E ele acabou matando esse leão. Outro trabalho de Hércules também foi enfrentar a Hydra, ou a Hidra, né? Conhecida como a Hidra de Nerme. Ela tinha 9 cabeças e a do meio era imortal. E enquanto ele lutava e matava as cabeças, tirava as cabeças, elas iam crescendo uma no lugar do outro, porque uma era imortal e as outras iam se reconstituindo, regenerando, né? Até que ele teve uma ideia junto com o seu ajudante, seu amigo, de queimar todas as cabeças da Hidra, então ele conseguiu vencer. Mó brisa, mano, tá ligado? Mó brisa mesmo. Mas com certeza o trabalho mais difícil de Hércules foi encontrar os pomos de ouro de Héspides. Héspides, ela era filha de Atlas. E os pomos haviam sido presentes de casamento de Netuno ou de Zeus, que ele havia dado para ela esconder, para ela guardar. Como Hércules não sabia onde estava, é claro que ele ia pedir ajuda para o próprio pai dela, né? E então, depois de muitas aventuras, depois de muitas coisas que Hércules passou, ele chega finalmente no Monte de Atlas, onde ele conseguia ver o titã que estava cuidando, carregando o mundo nas suas costas. Ele pede ajuda para Atlas, mas olha só, eles fazem um negócio que não é um negócio tão bom assim para Hércules, não. Somente Atlas poderia encontrar os pomos dourados, certo? Era o seu pai, a chance era muito grande. Só que, você se lembra? Ele estava carregando o mundo nas costas. E Hércules era muito forte. Já deu para entender qual foi a troca, né? Exatamente. Hércules, ele assume o lugar de Atlas de carregar o mundo nas costas, enquanto Atlas vai procurar os pomos dourados da sua filha. Empolgante. O Hércules quase morreu e esse ainda não tinha sido o seu último trabalho. Bom, eles conseguiram encontrar ali, o Atlas encontrou os pomos dourados, quase que não toma o mundo de Hércules, quase que deixa o Hércules lá cumprindo a sua função para se ver livre, mas relutante ele enfim, finalmente tomou o lugar de Hércules, libertando Hércules de carregar o peso do mundo nas costas. Já ouviu falar dessa expressão, né?
Bom, claro que a ideia é essa, né? Hércules carregou na história literalmente o mundo nas costas. Mas quando nós vamos na Bíblia, nós encontramos não um personagem fictício, não alguém que foi inventado por outros seres humanos, mas uma pessoa real, Cristo Jesus, que de certa forma também carregou o mundo nas costas. Quando Jesus assume os nossos pecados, ele assume também o peso de carregá-los até a cruz do Calvário. Olha só esse verso que eu vou ler para você agora. Isaías 53, de 5 a 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando Jesus assume o nosso lugar, toda a nossa iniquidade, todo o peso que deveria ser nosso, passa-se sobre Cristo, e então ele carrega os nossos pecados, carrega o fardo do mundo. E provavelmente tenha sido exatamente por esse peso, por essa agonia que o pecado de todos nós causou, que lá no Getsemane, um lugar conhecido como um lugar de amassar azeitonas, Cristo também estava sendo amassado pelos nossos pecados e ele suou sangue. É exatamente isso que nos dá a possibilidade de olharmos para o futuro e sorrir, de olharmos para uma vida além desta vida, uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um personagem inventado por homens, ele é uma pessoa real que assumiu o seu e o meu lugar para nos dar vida eterna. Que o Senhor abençoe você. E aí, galerinha, se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscreve, curte e compartilha e tamo junto!